Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje aqui no canal A Luz da Palavra, nós vamos refletir sobre um tema baseado em Juízes, capítulo de número 11. E o tema dessa reflexão é da humilhação à honra e o respeito. Baseado na história escrita no livro de Juízes, o personagem dessa história é o Jefté. A vida de Jefté nos ensina que mesmo em momentos de humilhação e de derrota, a fé e a coragem podem nos levar a alcançar grandeza e os propósitos que Deus tem preparado para as nossas vidas. A sua história revela que Deus é especialista em transformar dificuldades em vitórias e humilhações em posições de liderança. Eu, particularmente, é uma das passagens bíblicas que eu mais amo nas Escrituras Sagradas. É a história contada sobre a vida de Jefté, a trajetória desse homem que foi persistente e perseverou e não perdeu a esperança diante das humilhações que sofrera. Para quem não conhece a história de Jefté, só para você que está vendo ou ouvindo sobre essa história hoje pela primeira vez, Jefté é fruto de um relacionamento extraconjugal, onde o seu pai frequentava uma casa de prostituição e uma dessas mulheres acabou ficando grávida. E quando ele soube do nascimento do filho Jefté, ele quis levar para casa e criar como seu filho junto com os filhos do casamento natural. Mas ao crescer, quando Jefté começa a crescer, começa a ter entendimento, ele começou a sofrer todos os tipos de humilhações e rejeição por parte dos seus irmãos, os irmãos paternos, né? E aí, quando ele apanhou uma certa idade, ele saiu de casa, foi habitar nas montanhas e cavernas, e a palavra de Deus relata que com ele se ajuntou homens levianos e acabou formando um exército de guerreiros sob o comando de Jefté. E quando a cidade de Gileade estava em apuros, pediram socorro a ele e ele desceu para guerrear e defender o povo de Deus. Bora lá, para a nossa reflexão. Primeiro, Jefté passou por uma profunda humilhação ao ser rejeitado por sua própria família e desprezado pela sociedade. Mesmo assim, ele buscou Deus com sinceridade, demonstrando que a humildade e a oração pode abrir portas, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Como está escrito em Juízes capítulo 11, que diz assim o versículo número 11: Então Jefté foi e falou a todos esta palavra, ao conselho de Efraim. Sua determinação em buscar ajuda e direção de Deus o levou a um papel de liderança. Em segundo lugar, a história de Jefté mostra que Deus honra a fé e a disposição de quem confia nele. Após sua vitória, Jefté foi reconhecido como juiz de Israel, passando de humilhado a líder. Em Juízes 11:37 ele declara: Pois se não entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, destruirei o teu povo. Sua coragem e fidelidade ao Senhor o levaram a uma posição de autoridade, mostrando que Deus pode transformar nossas fraquezas em forças. Esse é o Deus o qual nós servimos, o Deus o qual nós confiamos. Assim como Jefté, todos nós enfrentamos momentos de humilhação e desafios em algum momento da nossa vida ou estamos sujeitos a sofrer humilhações e desafios. Mas podemos confiar que Deus tem um propósito maior para as nossas vidas. Ao buscarmos a Ele com sinceridade e com fé, nossas dificuldades podem se transformar em vitórias e ser transformada em liderança. Não desista, meu querido, não desista, minha querida, pois o Senhor é especialista em reverter situações e nos colocar em posições de honra e de respeito. Para concluir essa reflexão, a história de Jefté nos inspira a nunca perder a esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus é capaz de transformar humilhações em triunfos e elevando aqueles que confiam nele. Que nossa caminhada
seja marcada pela fé, pela coragem e pela certeza de que com Deus o final é sempre de vitória, o final é sempre de honra, o final é sempre de respeito e de reconhecimento de que Deus agiu, de que Deus age e Deus continua agindo a favor daqueles que confiam nele. Que Deus continue abençoando a tua vida. Essa foi a reflexão de hoje aqui no canal A Luz da Palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ajude a esta palavra a ser propagada e chegar a mais pessoas. Se inscreva lá no nosso canal, dá um joinha, ativa lá o sininho e que Deus seja glorificado pela tua vida. O meu desejo nesse dia, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua família, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua casa, que você tenha uma semana abençoadíssima na presença de Deus, que ao sair em busca dos seus sonhos e das realizações dos seus projetos, o Senhor esteja na direção, te direcionando e te dando sabedoria e estratégias para conquistar os seus objetivos. Fica com Deus, até o nosso próximo devocional, a nossa próxima reflexão em nome de Jesus.